Meu nome é Liamara Nascimento, eu sou vice-diretora da área da família da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E falaremos hoje sobre o tema A reencarnação fortalece os laços de família. Então, antes de iniciarmos a nossa fala, a nossa exposição, vamos fazer uma prece para iniciarmos a nossa atividade. Pai, de infinito amor, bondade, justiça e misericórdia, somos todos teus filhos, uma só família, aprendendo a vivenciar o amor. Ensina-nos, Pai, a sermos mais irmãos uns dos outros e que cada um de nós seja a complementação, a mão amiga do seu companheiro, do seu irmão. Se um tropeçar, que sejamos o apoio deste irmão. Se a queda for nossa, que tenhamos a ajuda necessária. Deus, Pai amoroso, queremos sentir a Tua presença em nossa vida, aprendendo diariamente a confiar nos Teus desígnios e no Teu infinito amor. Ampara, Pai, a todas as famílias, para que cada membro se fortaleça com as dificuldades e cresça com as diferenças, nos tornando assim amparo uns dos outros no núcleo familiar. Ensina-nos a considerá-los e aceitá-los como realmente são, com as suas necessidades, dificuldades e esperanças. Que os nossos olhos sejam bons e que vejamos somente as qualidades daqueles que nos cercam, entendendo, Pai, que os prováveis defeitos desaparecerão na medida do esforço pessoal de cada um, não dependendo de nós esta mudança. Pai amantíssimo, que a tua luz amorosa e reconfortante envolva a todos nós neste momento, e que assim seja. Então, nós iremos falar do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus senão nascer de novo. E falaremos especificamente a reencarnação fortalece os laços de família. Os laços de família, no item 18, nos diz o seguinte: não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou num mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não,
nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. E continua no Evangelho: cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhe torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que, mais depurada, não tem a perturbá-la o egoísmo, nem as sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Está bem visto que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo. Porquanto os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos, nenhum motivo têm para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente o são as afeições espirituais. As de natureza carnal se extinguem com a causa que lhe deu origem. Ora, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. No que concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas nada realmente são umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. Então, o que nós acabamos de ler é que todos nós estamos buscando sempre o nosso autoaperfeiçoamento e que nos buscamos uns aos outros através de preferências, através das nossas tendências, nós nos atraímos. Joana de Ângeles, no capítulo 3, no livro Constelação Familiar, nos diz que uma constelação familiar é constituída por espíritos afins, seja pelas realizações nobilitantes do amor ou através dos graves compromissos perturbadores a que se vincularam em outras existências. Ela está nos dizendo que nós nos procuramos espíritos afins. E aqui pode ser que a gente tenha nos reunido em função de atos de amor, de bondade, atos nobres, ou a gente tenha se reunido em função de compromissos perturbadores, que a gente se vinculou com estes espíritos em encarnações anteriores. Também Joana de Ângeles, mas no livro SOS Família, ela nos diz que a família é um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. O que ela está nos colocando? Que nós nos reencontramos numa mesma família, com compromissos uns com os outros, para que a gente possa reparar aquilo que no passado nós deixamos coisas pendentes. Nós provavelmente realizamos atos que a gente, graças a Deus, não lembra num passado, mas com certeza com situações de compromissos que nós realizamos atos não tão bons, desajustados, e estamos juntos com o propósito
de nos melhorarmos, de nos tornarmos pessoas melhores. E aí a gente vai se tornar melhor como? Estando junto com esses irmãos. Então, estaremos juntos daqueles que nós já estávamos vinculados anteriormente. E aí, Emmanuel, no livro Consolador, na questão 110, a seguinte pergunta: qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? E aí Emmanuel vai dizer: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do ensinamento do caráter. Os estabelecimentos de ensino, propriamente dito, no mundo, podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. Então, a formação das famílias no mundo espiritual. Então, quando nós estamos no mundo espiritual, nós nos reunimos também por afinidades. E essas afinidades têm ligação com as nossas afeições. Então, a família no mundo espiritual, ela estará conosco, vibrando conosco, mas lá no mundo espiritual, nós vamos fazer um planejamento reencarnatório. O que nós precisamos realizar aqui na Terra? Quais são as habilidades que nós vamos precisar desenvolver? Quais são as virtudes que precisamos também desenvolver? E quais são os indivíduos que precisamos nos reajustar? Com isso, nós vamos formar e estar em determinado tipo de família, né? Então, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Isso no mundo espiritual. E aqui na Terra, nós vamos ter alguns que fazem parte da nossa família espiritual e outros que são nossos desafetos e que estarão conosco para esse reajuste. Sabemos que a afeição carnal une os seres através dos sentidos. E o que vai acontecer? A morte do corpo desfaz aquela união. Já a afeição espiritual, essa liga verdadeiramente as almas e sobrevive à destruição do corpo. Nós sabemos que aquelas pessoas que nós amamos, o fato delas retornarem à pátria espiritual, nós não vamos deixar de amá-las, continuaremos amando esses indivíduos, assim como eles continuarão no mundo espiritual, nutrindo por nós as mesmas afeições. Mas nós sabemos que também existem as simpatias e as antipatias dentro também da família ou nos nossos relacionamentos. E esses sentimentos, eles podem revelar afinidades, que são as simpatias, ou as antipatias, que são desentendimentos das vidas passadas, que podem ser. Vamos entender de forma adequada, porque senão eu posso achar que qualquer pessoa que eu tenha uma certa antipatia foi meu inimigo numa outra vida. Não necessariamente, mas pode ser sim que tenha sido alguém numa vida anterior que tenhamos tido alguma dificuldade. Então Deus permite que nas famílias ocorra encarnações de quê? De espíritos também antipáticos ou estranhos. Por quê? Por que Deus permite isso? Para servir de prova para uns e meio de progresso para outros. Por isso Deus permite. Então os laços de família com a reencarnação, eles não sofrem destruição. Eles se tornam ainda mais fortes, mais apertados. Os que se amaram tornam a se encontrar e continuam se amando e continuam tendo esse mesmo tipo de afeição uns pelos outros. E à medida que os indivíduos vão progredindo, essas afeições, elas vão se tornando mais profundas. Essas afeições
elas vão se tornando mais intensas. Mas algumas pessoas podem dizer, certo, mas e quando a família aumenta, né? Nós vamos, a cada encarnação, nós vamos tendo filhos, nós vamos tendo companheiros, companheiras, e aí? A família vai aumentar, né, indefinidamente? Esse temor, diz o Evangelho, que no fundo desse temor é um fundo egoístico. Porque no mundo espiritual vai fazer parte da nossa família aqueles que realmente foram objeto da nossa afeição na Terra. Então não é porque eu tive 10 encarnações, eu tive 10 filhos, 10 esposos, 10 esposas, que eu vou chegar lá e eu vou ter um número proporcional de familiares. Não, os meus familiares reais serão aqueles que realmente eu desenvolvi uma afeição por eles. E é claro que com o passar do tempo, à medida que nós vamos nos aprimorando, nós vamos nos tornando indivíduos mais elevados, mais depurados, mais evoluídos, nós vamos experienciando o amor de uma forma muito mais intensa, de uma forma diferente do que hoje nós experimentamos. Por quê? Porque aqui na Terra ainda nós temos nossa forma de amar ainda é uma forma muito egoísta, ainda é uma forma muito infantil até mesmo. Né? Então, a pluralidade das existências faz com que a gente vá tendo um amor mais profundo, reconstruindo então construindo uma grande família. E nós devemos aprender a amar indistintamente. Nós ainda não sabemos. Joana de Ângeles nos coloca algo muito importante sobre amor. Ela nos diz assim: o amor pode ser considerado como a alma da vida, levando-se em consideração que é a expressão mais vigorosa do Criador. Realmente, nós não sabemos amar. E por isso precisamos ter esses pequenos núcleos que são as famílias, onde nós vamos aprendendo a amar, a compreender, a perdoar, a tolerar, a respeitar. E se eu não faço isso dentro desse pequeno núcleo, como eu vou fazer isso na família universal, na grande família? Então é nesse pequeno núcleo que a gente vai aprender. Mas ainda o amor para nós é algo que a gente ainda não sabe vivenciar adequadamente. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec abre um capítulo somente sobre o amor. É o capítulo 11, que tem como título Amar ao próximo como a si mesmo. Então, o fundamento da lei de amor está justamente aí. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, nós temos que aprender a também nos amar para que a gente ame o próximo, para que a gente ame a Deus. Então, é o substrato de todo o Evangelho, a essência de toda a lei. Jesus resumiu toda a sua doutrina nessa assertiva. Tanto que Fénelon disse que todas as outras virtudes são filhas de quem? Do amor. As demais virtudes, elas são orvalhadas pela virtude mãe. Qual é a virtude mãe? Amor. Então, por que elas são orvalhadas pela sua virtude mãe? Porque elas possuem, cada uma delas, uma partícula de amor. Por isso elas são virtudes. Mas a gente precisa aprender a amar, como já estávamos falando. No livro Amor, Imbatível Amor, a benfeitora Joana de Ângeles nos esclarece que existe o amor de diferentes fases
Existe o amor infantil, existe o amor juvenil e existe o amor maduro. Só que essas fases, elas não têm ligação direta com a idade cronológica nossa, mas como nós nos movimentamos a nível do amor. Então, o amor infantil ainda é aquele amor possessivo, é aquele amor de o outro me pertence. O juvenil, ele é caracterizado por muita insegurança, então há muito ciúme, muito medo de perder. E já o amor maduro, que é o amor que nós deveremos aprender realmente a vivenciar, que é o amor plenificador. As fases infantil e juvenil, elas são perturbadoras, porque o indivíduo procura impor-se ao outro. Ele está querendo ocupar todos os espaços. E nessas duas fases, situações corriqueiras sem maior importância assumem proporções incontroláveis e muitas vezes tormentosas. Porque nessas fases o amor se desgasta muito, né? Por quê? Porque tem discussão, tem a reconciliação, tem a discussão novamente. E ela continua, Joana de Ângeles, nos dizendo que a conscientização da fase que nós nos movimentamos é muito importante nós sabermos. E aponta o rumo que nós deveremos seguir. Então, se eu sei que fase eu estou, me movimentando a nível do amor, infantil, juvenil ou maduro. E aí, se nós estivermos no infantil, devemos ir em direção ao maduro. Que renovação nós deveremos fazer para que o amadurecimento do amor se expresse em nós, para que ele possa ocorrer? Para termos uma ideia de como nós lidamos com o amor, vamos pensar no que não é o amor. Por exemplo, a gente vê muitas pessoas dizendo, eu preciso de você. Será que essa afirmação, eu preciso de você, é amor? Quando se faz essa afirmação, a gente está declarando dependência e não amor. Eu não vivo sem você. Estamos transferindo a responsabilidade para quem nós afirmamos amar. O amor, ele deve exalar segurança, deve exalar bem-estar. O eu não vivo sem você representa o quê? Desequilíbrio. O amor também não é ciúme. Tem muitas pessoas que dizem assim, o ciúme é prova de amor. Definitivamente não é. É insegurança. É medo de perder o carinho, é medo de perder a atenção ou é medo de perder aquilo que o outro lhe dá. É necessário o autocontrole, beneficiando então o relacionamento. O amor também não é desejo de posse. Querer possuir a pessoa, monitorar os seus pensamentos, dominar as suas emoções, os seus passos, são caminhos que acabam com qualquer relacionamento ou com a saúde do relacionamento. Então, esse sentimento de posse não é problema do amor, mas sim da personalidade ainda imatura e desestruturada. Mas por que nós deveremos amar? Porque o amor é a via de acesso à felicidade. Precisamos vivenciar o amor. Somente a vivência do amor irá solidificar o estudo e a análise e dar reflexão para que a gente possa realmente viver esse sentimento em plenitude. Ler sobre a importância do amor, meditar sobre ele, pensar sobre ele é muito importante. São excelentes maneiras de conhecer teoricamente, mas é na prática que realmente nós iremos conseguir vivenciar, experienciar. Pestalozzi, um dos grandes pedagogos da humanidade, disse que não iremos aprender a pensar apenas lendo livros sobre pensamento, mas pensando. Ele era muito prático e ele dizia que nós temos cabeça para pensar, coração para sentir e mãos para obrar. Então, parafraseando o Pestalozzi, a gente pode dizer que só se aprende a amar
amando. Sem a prática, não seremos aprovados no grande teste da vida. Então precisamos aprender a amar. E para isso precisamos olhar aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão próximos de nós, principalmente os nossos irmãos da jornada terrena, que são os nossos familiares, o nosso irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, os nossos familiares. Procurar expressar a eles o quanto eles são importantes para nós. Demonstrar por palavras, por atitudes, estarmos atentos às necessidades uns dos outros, lembrando que se estamos naquela família, aquela família é a família que eu preciso para a minha evolução. Qual é a melhor família para mim? A minha. Porque nela eu tenho todos os ingredientes que eu preciso para a minha evolução. E lembrando a história de uma menina, na realidade uma família, mas essa menina, ela tinha em torno de uns 7, 8 anos, eles tinham pouca condição financeira, e essa menina ouviu a sua mãe conversando com a vizinha. E a sua mãe disse: eu estou hoje de aniversário. E naquele momento a menina levou um susto, porque na cabecinha dela, adulto não fazia aniversário. Ela nunca tinha ouvido falar no aniversário da sua mãe. E ela pensou: vou dar um presente para ela. Foi lá nas suas coisas e mexeu no seu cofrinho, tirou algumas moedas, todas as moedas que ela possuía, e foi até uma lojinha perto da sua casa. Olhou, e nada que ela olhava, ela tinha condições de comprar, porque ela tinha apenas poucas moedas. E aí, ela olhou e viu uma caixa de grampos de cabelo. E ela tinha o dinheiro suficiente para comprar a caixa de grampos. E ela pediu então para o dono da loja fazer um pacote bonito de presente. E então, na hora do jantar, ela disse para sua mãe: mamãe, feliz aniversário! E deu a caixa de grampos. A sua mãe tinha os cabelos compridos. E a sua mãe, quando recebeu aquele presente, começou a chorar. E disse: minha filha, eu nunca havia recebido presente de aniversário. Muito obrigada pelo seu presente. E começou a mostrar para o esposo, para os outros irmãos: olha o que a linda me deu, um presente de aniversário. Levantou dali e foi arrumar o seu cabelo utilizando os grampos que ela havia recebido. Quando ela saiu com os olhos cheios de lágrima, o pai, naquele instante, olhou para a sua filha e disse: linda, sabe, quando eu morava lá no sertão, a minha família era muito pobre e nós não dávamos, ninguém dava presente para os adultos, somente as crianças recebiam presente de aniversário. A história da sua mãe é um pouco mais difícil, porque eles eram tão pobres que nem mesmo as crianças recebiam presentes. Eu nunca me dei conta que a sua mãe poderia ficar tão feliz com um presente. E daqui para frente,
nós vamos inaugurar na nossa família uma outra etapa. E ela conta, esta menina, que hoje é uma mulher, que quando a sua mãe então estava completando 50 anos, os filhos fizeram uma linda festa para homenagear a sua mãe e compraram para ela um lindo anel, um anel de brilhantes muito lindo. E na festa, o seu filho mais velho, representando os outros irmãos, deu o anel à sua mãe. Ela ficou radiante, ficou maravilhada com o anel, porque o anel era muito bonito. E então ela mostrava para todos os convidados: olha que filhos maravilhosos que eu tenho, porque eles fizeram então uma vaquinha, cada um deu um pouquinho para comprarem o anel para sua mãe. E ela, feliz da vida, mostrando para todos aquele lindo presente. E é aquela filha que, quando era criança, havia dado o pacote, né, a caixa de grampos, ela estava no final da festa ajudando a mãe a guardar as coisas, a lavar a louça. E ela estava lavando a louça e ela ouviu o pai conversando com a mãe. E o pai disse: nossa, você ganhou o melhor presente da sua vida, não foi? E a mãe disse: realmente, este anel é muito bonito. Mas sabe qual foi o melhor presente que eu recebi? Foi o presente que a Linda me deu, a caixa de grampos. Este presente eu guardo no meu coração. E ela então, ouvindo este relato da sua mãe, sentiu uma enorme sensação de gratidão por ela naquele momento ter percebido que a sua mãe precisava receber algo. Então, precisamos olhar uns para os outros, vermos as nossas necessidades, porque às vezes aquilo que é algo muito pequeno, que nós julgamos pequeno para nós, pode ser grandioso para o outro e pode fazer uma diferença enorme na nossa relação familiar, na nossa construção como família, nas nossas relações. Então busquemos olharmos uns para os outros, aprendendo a ver as reais necessidades e desenvolvendo o amor nos nossos corações. Porque sabemos que estes amores, estas pessoas, se nós realmente desenvolvermos esta afeição, nós continuaremos tendo estes irmãos para a eternidade, como amigos, como companheiros de jornada, que irão nos auxiliar por toda a eternidade. Que possamos ter a certeza de que as famílias, nós formamos laços, pelos laços do amor, elas serão famílias para toda a eternidade. Agradecemos a todos vocês por estarem até aqui junto conosco e vamos neste momento fazer uma prece agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga por tudo que recebemos. Agradecemos a família que temos, porque sabemos que esta família tem tudo o que precisamos para o nosso aprimoramento moral e espiritual. Obrigada, Pai, por esta doutrina que tanto nos ilumina
tanto esclarece a todos nós, e que tenhamos a vontade de a cada dia ampliarmos mais a nossa capacidade de amar. Obrigada, Pai. E neste instante encerramos esta reflexão de hoje. E que assim seja. Fiquem com Deus.